É uma fibra que nos acompanha há séculos, e mesmo assim, sua jornada raramente é contada. Anualmente, mais de 1,2 bilhão de artigos de moda são confeccionados a partir da lã, um material de aparência modesta que silenciosamente manteve seu lugar de destaque na indústria por gerações. A pergunta que permanece é: o que torna essa fibra tão resistente ao tempo? Por trás de cada suéter, cachecol ou casaco pesado, desenrola-se um processo tão complexo quanto exato. Sob sua superfície macia, existe uma delicada cadeia de metamorfoses. Primeiro, a lã é tosquiada dos animais, depois lavada para remover impurezas. Em seguida, ela passa pela cardagem, é transformada em fio e, por fim, tecida para se tornar um tecido. Cada uma dessas etapas refina o presente bruto da natureza, combinando a habilidade do artesanato humano com a eficiência da tecnologia moderna. Dos pastos varridos pelo vento às fábricas que operam dia e noite, uma verdade fundamental se mantém. O processo transforma algo aparentemente comum em uma matéria-prima que sustenta toda a gigantesca indústria da moda global. É suave ao toque, mas sua força sustenta uma indústria global. Após séculos de existência, a lã se firma como um pilar fundamental da indústria têxtil mundial. A cada ano, mais de 4,4 bilhões de libras de lã são colhidas em vastas pastagens espalhadas pela Austrália, China e Nova Zelândia. Juntas, essas três nações fornecem mais de 60% de toda a produção do planeta. A partir de propriedades rurais que se estendem por milhares de acres, essa matéria-prima inicia sua jornada nas linhas de produção. Ali, ela se transforma numa gama impressionante de produtos, desde suéteres e cachecóis, até tecidos para estofados e materiais de isolamento de alta performance. O valor econômico desta indústria ultrapassa os 80 bilhões de dólares anualmente, um número que engloba tanto a exportação da fibra bruta quanto os produtos têxteis finalizados. Nesse mercado, a China se destaca como o maior processador e consumidor, enquanto a Austrália lidera a produção da lã fina e de altíssima qualidade. Contudo, para além do comércio, a lã representa uma das fibras naturais mais renováveis do mundo. Ela é um elo duradouro entre a natureza e a tecnologia, e um pilar da moda sustentável que dá continuidade a uma história com milhares de anos. Suave como uma nuvem, forte como a própria natureza que a cria. A jornada da lã começa nas vastas pastagens da Nova Zelândia e Austrália. Lá, rebanhos são manejados sob normas rígidas para garantir um velo limpo e uniforme. As fazendas selecionam raças conforme o objetivo: merino para fibras ultrafinas, Romney ou Corriedale para fios mais longos, fortes e fáceis de tecer. Cada ovelha é etiquetada e registrada com detalhes de idade, saúde e rendimento. Os rebanhos pastam em sistema de rotação, uma prática que preserva a fertilidade do solo e evita o desgaste da vegetação. Sua dieta é suplementada com feno, grãos e minerais, o que promove o crescimento de uma lã espessa, homogênea e brilhante. Os estábulos são mantidos secos e bem ventilados para prevenir parasitas e doenças de pele. A cada estação, os criadores vacinam, desverminam e inspecionam cada animal, pois a saúde da ovelha determina diretamente a qualidade da fibra. Antes da reprodução, as fêmeas recebem uma dieta enriquecida por várias semanas para aumentar a fertilidade e gerar cordeiros mais fortes, com lã mais fina. Durante o período de parição, as mães são supervisionadas de perto para que os recém-nascidos se alimentem sem demora. Após algumas semanas, os filhotes são etiquetados, pesados e movidos para pastos verdejantes para o desmame. Com a chegada dos meses mais quentes, os rebanhos são lavados, tratados contra carrapatos e deixados para secar ao natural antes da tosquia. O manejo é gentil para evitar o estresse, assegurando um velo único, limpo e sem quebras. Depois, elas são inspecionadas, tratadas para cortes leves e descansam antes de voltar aos campos. Cada etapa, da nutrição ao cuidado, segue rigorosos padrões de bem-estar animal. Afinal, somente ovelhas saudáveis são capazes de produzir uma lã que seja pura, durável e do mais alto valor.
É o trabalho de um ano inteiro, desfeito em questão de minutos. Após meses de cuidado contínuo, quando o manto de lã de cada ovelha atinge sua máxima espessura e o clima começa a aquecer, a temporada de tosquia tem início. A escolha do momento é crucial, garantindo que os animais permaneçam confortáveis após o procedimento e tenham tempo suficiente para que sua lã volte a crescer antes do inverno. Antes do processo, o rebanho é mantido em currais limpos e secos, recebendo porções mais leves de alimento para se manter calmo durante o manejo. Os tosqueadores são profissionais habilidosos, treinados para manusear cada animal com total segurança. Eles empregam máquinas elétricas de precisão com lâminas finas, movendo-se em uma sequência específica que começa na barriga e nas pernas, para então continuar pelas laterais, ombros e costas. O objetivo é remover o velo inteiro em um único movimento suave e contínuo, sem quebrar ou danificar as fibras. Um profissional experiente consegue tosquiar entre 200 e 250 ovelhas por dia, levando em média apenas 1 a 2 minutos por animal. A lã mais curta e suja, vinda da barriga e das pernas, é imediatamente separada para a produção de artigos de menor valor. Enquanto isso, o cobiçado velo longo, fino e branco das costas e laterais é reservado para a manufatura de tecidos de alta qualidade. Após a tosquia, as ovelhas são inspecionadas, tratadas com antisséptico se necessário e levadas para descansar em recintos protegidos do vento. Cada grande velo, resultado de um ano de crescimento, torna-se agora a primeira matéria-prima na jornada industrial da lã. Do galpão de tosquia, os velos recém-removidos são enviados diretamente para a área de classificação, onde a habilidade humana se mostra essencial. Cada velo é estendido sobre mesas largas e examinado quanto à cor, comprimento e finura da fibra. Todas as seções emaranhadas com grama, sujeira ou que sejam curtas demais para a fiação são cuidadosamente removidas. Classificadores experientes separam o velo por região. A lã da barriga e das pernas é destinada ao uso industrial, enquanto as fibras longas e limpas das costas e laterais são reservadas para os tecidos finos. Esta etapa meticulosa não apenas maximiza o valor de cada velo individual, mas também assegura uma consistência fundamental entre os lotes de produção. Em seguida, a lã é preparada para ser comprimida em fardos, antes de ser enviada à usina de lavagem para sua purificação. Uma vez que o processo de classificação termina, os velos limpos são reunidos e movidos para a área de enfardamento. Ali, prensas hidráulicas potentes entram em ação, comprimindo cada lote em fardos retangulares e densos. Cada fardo, pesando entre 300 e 400 pounds, é firmemente envolto em juta ou plástico pesado para proteção contra a umidade. Cada fardo é etiquetado com informações detalhadas, incluindo a fazenda de origem, a raça da ovelha e a qualidade da lã, garantindo rastreabilidade total ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Os imensos fardos brancos são então cuidadosamente carregados em caminhões especializados e transportados para as usinas de lavagem. É nesses locais que a jornada industrial da lã realmente começa, com processos de lavagem, desengorduramento e purificação, antes que ela se torne a base para tecidos finos. Aqui, a velocidade se torna força, onde cada fibra é esticada ao seu limite, para que nunca se rompa. Após a penteação, as longas e refinadas fitas de lã seguem para a seção de fiagem. É uma fase crítica que define a resistência e a delicadeza do futuro material. As fibras entram em uma fileira de múltiplos rolos e cada um deles gira a uma velocidade sutilmente diferente para aplicar uma tensão gradual. Os rolos dianteiros seguram a fibra com firmeza, enquanto os traseiros aceleram, esticando a fita para torná-la mais fina. Esse processo preserva sua elasticidade e coesão interna. Antes da torção, a superfície de cada feixe recebe uma camada ultrafina de óleo, que reduz o atrito e evita o acúmulo de estática gerado pelo movimento contínuo. Em seguida, ao passar pelo conjunto central de torção, as fibras são firmemente unidas em um fio coeso. O resultado é uma estrutura forte e resiliente, cujo grau de torção é monitorado por sensores de tensão,
garantindo uma consistência perfeita em toda a extensão do fio. A partir daqui, os fios finalizados são enrolados em grandes bobinas e depois transferidos para carretéis menores de tamanho padronizado. Scanners ópticos inspecionam cada fio em tempo real, detectando pontos grossos, seções fracas ou torções excessivas. Qualquer falha é automaticamente aparada e reunida por fusão a calor, criando emendas suaves e contínuas, quase invisíveis a olho nu. Enquanto isso, em oficinas menores, artesãos tradicionais preservam a herança da fiação manual com a roca. Eles confiam no controle tátil para ajustar a torção de forma intuitiva. Este método lento e deliberado produz fios com um caráter orgânico distinto, frequentemente reservados para produtos de lã artesanais de alto padrão. O fio final emerge com uma força de tração excepcional, textura suave, elasticidade e integridade estrutural. É o resultado da engenharia de precisão combinada com gerações de maestria artesanal. Milhares de fios, antes soltos e individuais, agora estão prestes a se entrelaçar em uma única trama. A partir daqui, os fios de lã, já refinados até um equilíbrio perfeito entre delicadeza e resistência, avançam para o coração da tecelagem. É nesta fase que o material deixa de ser um conjunto de fios soltos para se tornar uma estrutura têxtil coesa e unificada. Antes que a tecelagem se inicie, sensores automatizados fazem uma leitura precisa da tensão, umidade e densidade dos fios, um controle que garante uma operação estável durante todo o ciclo produtivo. O primeiro passo é a montagem da urdidura, a espinha dorsal do tecido. Milhares de filamentos são meticulosamente passados por agulhas e liços, formando a base estrutural que sustentará a trama. Cada fio precisa estar alinhado com exatidão, pois o menor desvio pode desfigurar completamente o padrão final. Com a urdidura posicionada, os fios da trama são entrelaçados mecanicamente, seja por uma lançadeira tradicional ou por modernos sistemas de jato de ar. Em seguida, o pente do tear compacta firmemente cada passagem, travando a trama de forma segura na urdidura. O tear opera em altíssima velocidade, mas cada movimento é vigiado por sensores de detecção de falhas. Caso um fio se parta, a tensão afrouxe ou ocorra um erro de sequência. A máquina para de forma instantânea. Essa pausa imediata permite que os operadores intervenham e corrijam o problema manualmente. Assim que o tecido atinge o comprimento padrão, ele é enrolado em um rolo de recolhimento e transportado para a área de inspeção, sob a luz intensa de lâmpadas potentes. Nesta etapa, falhas menores como nós, pontos escuros ou irregularidades na tensão são cuidadosamente corrigidas à mão. O tecido de lã possui agora uma estrutura sólida e uma superfície uniforme. Ele se tornou a base essencial para os tratamentos de acabamento que virão a seguir, refinando ainda mais a matéria-prima. Ainda rústico ao toque, o tecido de lã guarda uma promessa de suavidade. A fibra crua é então encaminhada ao departamento de acabamento, onde sua estrutura é estabilizada e a textura da superfície refinada. O processo começa com a feltragem, uma imersão em água morna sob agitação suave que permite às fibras de lã se entrelaçarem naturalmente. Como resultado, o tecido ganha espessura, densidade e maior capacidade de isolamento térmico. Em seguida, o material atravessa rolos de cardagem fina, equipados com delicados pinos de metal que alisam a superfície e removem quaisquer fibras soltas. Alguns lotes selecionados são tingidos conforme as especificações do design e depois recebem um banho de vapor para fixar tanto a cor quanto as dimensões. Por fim, o tecido é seco a uma temperatura baixa e controlada, um cuidado que preserva sua maciez, elasticidade e brilho natural. Ao final da sequência, o que era um tecido áspero se transforma em um material liso e resiliente. Ele está pronto para dar forma a tudo, desde casacos sob medida até cobertores suntuosos. A suavidade da lã está prestes a encontrar a fria precisão do aço. Na etapa final, os tecidos já finalizados são levados para a seção de corte e costura, onde o material começa a ganhar a forma de um produto. Dentro de uma sala climatizada, o tecido descansa para estabilizar sua temperatura e umidade antes de qualquer corte.
Lâminas rotativas automatizadas seguem moldes digitais com exatidão, garantindo bordas perfeitamente lisas e precisas. Cada peça cortada é numerada e transferida para as estações de costura. Ali, máquinas de agulha dupla montam golas, bainhas e mangas, enquanto prensas a vapor contínuas preservam a forma da peça. Após uma rigorosa inspeção, cada vestimenta é passada a vapor, dobrada, selada e etiquetada para distribuição global. A jornada da lã, dos campos abertos ao guarda-roupa moderno, está completa. Uma fibra que nasce nos campos e renasce nas mãos da indústria. Dos pastos abertos à precisão das tecelagens modernas, a jornada da lã se revela como um testemunho do delicado equilíbrio entre a natureza e a tecnologia. Cada fio conta uma parte dessa aliança, onde o ancestral e o inovador caminham lado a lado. Essa é apenas uma das incríveis histórias de transformação. Um lembrete de como a engenhosidade humana e a maestria industrial são capazes de moldar os elementos mais simples em criações de valor e beleza duradoura.